Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia o Senhor nos trazer aqui para te buscar, para dizer o quanto tu és grande, Senhor, o quanto tu és maravilhoso, quanto tu és bendito. Único Deus, nunca houve e nunca haverá outro Deus, Senhor. Senhor de toda a terra e de todo o céu. Senhor, obrigado, Pai amado, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, porque sem a tua misericórdia, meu Pai, já não estaríamos aqui. Sem o teu amor, Pai amado, não teria, Senhor, como ser sustentados, Pai amado. É o Senhor que nos sustenta, nos guarda, nos livra de todo o mal que este mundo oferece, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, porque pertencemos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos oportunidade de ler a Tua palavra, conhecer mais e mais de Ti, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos chamar todos os dias para ter esse momento contigo, Pai amado. Momento em que aprendemos mais de Ti, Senhor. Momento em que nos aproximamos mais de Ti, Senhor. É momento que alimentamos a nossa alma, Pai amado. E que possamos fazer isso, Senhor, alimentar a nossa alma todos os dias e fazer menos, Senhor, a vontade da carne, os desejos da carne, Senhor, mas sim fazer o desejo do Teu Espírito, meu Deus. E o Teu Espírito pede que te busquemos a cada dia, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional que vamos fazer agora. Peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, meu Deus. E principalmente, Pai, humildade. Humildade para saber que nada somos sem Ti, Pai amado. Nada podemos fazer sem a Tua ajuda, Pai amado. Sem a Tua companhia não podemos ir para lugar nenhum, Pai. Então, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a não ceder ao pecado, Senhor. Nos ajude, Pai. Fique conosco dia a dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Dez de junho. O título do devocional de hoje é Para o Senhor Vivemos, que está baseado em Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 8. Mas vamos ler os versículos 8 e 9 do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Se vivemos, é para o Senhor que vivemos.
E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: Se Deus desejasse cada um de nós, poderia ter entrado no céu no momento da conversão. Não era absolutamente necessário a nossa preparação para a imortalidade, que ficássemos presos aqui. É possível um homem ser levado ao céu e descobrir ser um participante da herança dos santos na luz. Tanto apenas crido em Jesus. É verdade que nossa santificação é um processo longo e contínuo, e que não estaremos aperfeiçoados até abandonarmos nosso corpo e entrarmos além do véu. Mas, no entanto, assim quis Deus. Ele podia ter nos transformado da imperfeição para a perfeição e nos levado para o céu imediatamente. Por que então estamos aqui? Será que Deus deixará seus filhos fora do paraíso um único momento além do necessário? Porque o exército do Deus vivo está ainda no campo de batalha, quando um comando poderia lhe dar a vitória? Porque seus filhos ainda estão vagando aqui e ali através do labirinto, quando uma única palavra de seus lábios os traria para o centro de suas esperanças no céu? A resposta é: eles estão aqui porque precisam viver para o Senhor e para levarem outros a conhecer seu amor. Permanecemos no mundo como semeadores para espalhar a boa semente, como lavradores para arar o terreno árido, como arautos anunciando a salvação. Estamos aqui como sal da terra, para ser uma bênção para o mundo. Estamos aqui para glorificar Cristo em nossa vida diária. Estamos aqui como trabalhadores para Ele e como trabalhadores com Ele. Cuidemos para que nossa vida corresponda a esse propósito. Vivamos de maneira zelosa, útil e santa, para louvor da glória de sua graça. Enquanto isso, desejamos estar com Ele e diariamente cantamos: meu coração está com Ele em seu trono, e mal tolero a demora. Cada momento ouvindo a voz: levanta e vem embora. Amém. Vamos para a leitura em Neemias.
Neemias capítulo 5. Isso, Neemias capítulo 5. A exploração dos pobres. A introdução desse capítulo diz assim, que vai do versículo 1 ao 13. Alguns judeus estavam explorando os seus patrícios, em desobediência à lei de Moisés, que proibia que um judeu cobrasse juros de um empréstimo feito a outro judeu. Referências: Êxodo, capítulo 22, versículo 25, Levítico, capítulo 25, versículos 35 a 37, e Deuteronômio, capítulo 23, versículos 19 e 20. E o capítulo 5 inicia assim. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas, a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus. E os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós.
Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles: dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras, e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava da cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que eles têm e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que seja assim, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que haviam feito. A bondade e honestidade de Neemias. Uma introdução que vai do versículo 14 ao 19, diz assim: em um primeiro mandato, que referência, capítulo 13, versículos 6 e 7, Neemias foi governador de Judá durante 12 anos. Versículo 14. Ele foi governador bom e honesto. Versículo 14. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta
tudo o que fiz por este povo. Agora vamos para algumas referências. Para algumas referências e comentários do capítulo 5 de Neemias, que começa no capítulo 5, versículo 4. Pagar ao rei os impostos. Cada província persa precisava pagar um imposto anual ao rei. Capítulo 5, versículo 5. Vendidas como escravas. Referências: Levítico, capítulo 25, versículo 39. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Isaías, capítulo 50, versículo 1. Amós, capítulo 2, versículo 6. E Mateus, capítulo 18, versículo 25. Capítulo 5, versículo 8. Temos comprado dos estrangeiros os judeus que tiveram de se vender. Referência: Levítico, capítulo 25, versículos 47 a 49. Capítulo 5, versículo 11. Perdoem todas as dívidas deles. Dinheiro. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: perdoem a 100ª parte do dinheiro. Capítulo 5, versículo 13. Faixa. Naquela época, as roupas não tinham bolsos, e objetos pequenos eram guardados numa faixa enrolada na cintura como um cinto. Sacudir a faixa era a maneira de mostrar que as pessoas ficariam sem nada. Capítulo 5, versículo 14. 12 anos, de 433 a 445 a.C. Artaxerxes reinou de 424 a 465 a.C. Capítulo 5, versículo 15. Por dia, a fim de comprar dinheiro. Segundo uma versão antiga, o texto hebraico traz: além de. Capítulo 5, versículo 19. Ó Deus. Referência: Neemias, capítulo 4, versículo 4. É isso, gente. Capítulo 5 de Neemias. Que Deus os abençoe.